Voltei para a cidade onde tudo parece ter ficado parado no tempo, como se o relógio tivesse tirado férias e esquecido de avisar. Fiquei morando na casa da minha avó por uma semana, só para sentir o cheiro de terra molhada no quintal e ouvir o rio que corria atrás do campo vizinho. Eu já tinha saído há anos, mas o povo ainda falava das mesmas coisas. Do festival que não acabou, da ponte que range como se cobrasse pedágio, das pessoas que somem sem explicação. Eu não queria acreditar, mas o medo não some assim. Dizem que, quando a cidade fica quieta demais, as coisas começam a pedir atenção. A gente escuta passos que não são de ninguém, vê sombras que não reconhece, e no fim é sempre alguém que sabe guardar segredos. Na minha rua, o segredo mais falado era o da estrada que leva para a floresta do fim do mundo, onde ninguém passa depois do pôr do sol. As crianças diziam que a estrada leva você para casa de alguém que não existe, ou que te devolve num lugar que não é o seu. Eu ria na hora, claro, mas meu riso morria antes de chegar aos lábios, quando a rua ficava vazia demais. Na sexta-feira, o vento trouxe uma chuva fina que caía como pó. Fui até a praça, onde as fontes secas ainda lembravam o tempo de festa, e encontrei o velho Tonhão, que cuida da bilheteria da prefeitura há décadas e não perde uma novidade, por menor que seja. Ele me puxou para perto e sussurrou que as pessoas estavam realmente sumindo, não por acaso, mas porque alguém ou algo escolhia a hora certa para levar de leve. Não é coisa de brincadeira não, disse ele. A coisa que chama quando não tem gente olhando. A gente precisa ficar esperto. Eu apenas ouvi, sem responder, porque sabia que ele não estava exagerando. Naquela noite, eu decidi andar pela estrada da ferrovia. Diziam que, quando o nevoeiro desce grosso, a linha parece se mover sozinha, como se tivesse vida. Andei com a jaqueta apertada e a respiração pesada, tentando não olhar para trás, para não ver aquele brilho que às vezes aparecia entre as árvores. O carro da cidade, que passava só de vez em quando, ficou longe, e o silêncio tomou o lugar do ruído. O chão era duro, cheio de pedrinhas que deixavam o sapato com a sola áspera. Eu caminhei até chegar à curva, onde o trajeto da linha fazia uma meia-lua em volta de uma casa antiga que ninguém morava há muito tempo. Foi ali que vi a coisa. Não foi uma coisa que cabe numa foto, nem um susto que você pode contar em voz alta. Foi uma presença. Não era humano, não era animal, era como uma coisa que respira o mesmo ar que a gente, mas que não entendeu ainda o que é respirar. O brilho da lâmpada da estrada refletia nos olhos de vidro que pareciam observar tudo, o que eu não entendia que era uma coisa mesmo, porque meus passos pararam de funcionar por um segundo. A figura não chegava a ser alta nem baixa, era apenas presente. Ela vestia roupa que parecia antiga, de gente que caminhava com calma, como se o tempo ali fosse uma coisa que não tem pressa. Eu tentei falar, mas a voz ficou presa na garganta e o coração bateu tão forte que parecia querer romper o peito. Não tenha medo, a figura disse, sem boca para falar, mas a mensagem chegou de alguma forma que não dá para explicar. Era como se o vento carregasse as palavras direto para o ouvido interno. A cada segundo, a linha de trem parecia torcer o corpo, como quem ajeita o cobertor da cama para alguém que não chegou ainda. Eu queria recuar, queria correr, mas parecia que minhas pernas tinham ficado de cimento. A sombra que me acompanhava parecia engolir cada canto de mim e ao mesmo tempo me perguntava por que eu ainda não tinha sumido junto com as outras histórias que circulavam pela cidade. Foi então que o cheiro apareceu, de ferrugem misturado com algo doce, como açúcar queimado. Olhei para o chão e vi pegadas que não eram minhas, pequenas, mal traçadas, como se alguém tivesse tentado andar de meia pelo barro sem deixar marca. As pegadas sumiram num ponto onde a grama parece sempre ter sido cortada de propósito. E ali, nesse ponto, percebi que o tempo não seguia o mesmo compasso. As coisas ao redor pareciam oscilar, o céu se invertia de leve, e eu sentia que a cidade inteira observava, mesmo que ninguém estivesse olhando de verdade. A figura sem rosto se manteve ali, imóvel, e de repente ouvi um zumbido baixo, quase como se a linha de trem em outra direção tivesse sido ligada. O mundo ao redor ficou visivelmente menor, os sons se tornaram sertões de distância, e eu senti que era hora de escolher, ficar ali ou deixar que a coisa me levasse para casa. Foi quando uma vozinha que me era familiar, que a minha própria cabeça criara há tempos para me acalmar, disse: "Não é hora de entender, é hora de aguentar." E eu aguentava. O peso da noite ficou mais pesado, mas eu consegui respirar de novo, devagar, como quem ensaia uma fala que não quer sair atrapalhada. Então aconteceu algo que eu não esperava. A figura se afastou, não sumiu, apenas abriu espaço entre mim e o que estava atrás dela.
Vi pela primeira vez o que parecia um corredor de luz muito tênue, como água correndo lenta entre as pedras. Não era uma porta, não era uma janela, era uma passagem que se abriu naquilo que eu chamo de ar e que eu, por algum impulso, decidi não atravessar. Porque ali não era meu tempo, não era minha casa. Ou era, não sei. O que sei é que, quando a passagem se fechou, o silêncio voltou à minha volta, mais intenso que antes. E a figura não estava mais ali, como se tivesse entendido que eu não era a pessoa que ela procurava naquele momento. Voltei pela estrada sem rastro de neblina, sem a força que me carregou até a curva. O mundo parecia ter voltado do avesso, mas o chão ainda era o chão. A cidade, com suas luzes distantes, parecia me chamar de volta para a vida comum, para a conversa de esquina, para a água morna da pia e o cheiro de pão que sai do forno. Cheguei na minha casa tarde, como quem chega depois do último horário do ônibus, cansado demais para contar direito o que viu. Adormeci com o som do assoalho rangendo, como se explicasse que a casa também tem segredos e que eles não gostam de ser acordados. No dia seguinte, a cidade amanheceu quase igual, mas eu notei coisas. Um vizinho que nunca falava contou que ouviu alguém andando pela casa dele à noite, mesmo sabendo que ninguém morava lá há anos. Uma amiga da minha irmã disse ter sonhado com um túnel de luz que atravessava a cidade inteira e que quando acordou, perdeu uma meia que tinha colocado na gaveta do quarto. Coisas pequenas, sem provas, mas que tinham o mesmo tom. O que aconteceu na noite da estrada não estava só na minha cabeça. Era uma lembrança que a cidade guardou para si, o tipo de lembrança que aparece na noite de chuva, quando as pessoas já foram dormir e os olhos dormem também, mas o ouvido fica acordado, esperando ouvir o que não deve. Com o tempo, aprendi a conviver com o medo difuso. Não é que ele tenha ficado menor, é que ele mudou de lugar. Agora, ele mora na beira da tua casa, quando você menos espera, na sombra de uma árvore, na fresta de uma porta que range só de noite. Às vezes penso que a cidade não sumiu com as pessoas, mas as pessoas sumiram com o tempo para dentro da cidade, para dentro de si mesmas, para não explicar o que aconteceu na noite da estrada. E eu, que quase fui levado pela passagem, aprendi que há coisas que não são para serem entendidas, há coisas que só acontecem. E tudo bem em ficar com medo. O medo não é inimigo, é memória. Memória que reconhece o peso da noite e as pegadas que não são nossas. Hoje, eu caminho pela mesma rua onde o nevoeiro desce. Não para procurar respostas, mas para lembrar que a cidade ainda guarda seus segredos, que as histórias velhas continuam vivas, só que agora eu sei onde elas moram. Entre o som do trem que não chega, o brilho de olhos de vidro que não piscam e a passagem que existe apenas quando alguém, cansado e aflito, olha para o lado certo na hora errada. E se um dia você passar por essa estrada, talvez veja aquilo que eu vi. Não precisa acreditar em mim, mas fique atento. Porque às vezes o que buscamos é apenas um retorno, não para casa, mas para nós mesmos, acelerados pela noite que não tem pressa de nos devolver.